Vamos para o campinho para a gente começar as análises, tá? E aí, Cássio, a primeira pergunta que eu faço, eu vou fazer essa mesma pergunta para JP, tá? Se viu alguma coisa para a Série A, o jogo de hoje? Deu algum norte? Deu alguma luz? Se viu para alguma coisa? Olha, quando ganha confiança, quando perde confiança. Nessa partida, em alguns jogos da primeira divisão, você vai pegar alguns times mesclados, porque o cara vai estar jogando uma Copa do Brasil logo depois, joga uma fase importante, uma Sul-Americana, uma Libertadores. A gente tem visto aqui nos últimos anos, o difícil é você enfrentar 38 rodadas com times principais do outro lado, em vez de pegar essas escalações. Então, assim, pode ser que aconteça outro cenário, mas assim, o que me preocupa assim, é que nunca a prioridade é aquilo, prioridade é aquilo, prioridade é aquilo, prioridade é aquilo. Assim, parece que parecia ter ficado para trás. Aí de repente retoma isso. Eu realmente eu, é, eu sei Vai que ficar a tema gente, único, né? é, Não vai falar de entendeu? jogador, vai ficar tema único, né? É. Porque Ok. assim, porque a escalação, Fred, dentro da pergunta não é questão nem ok. A questão é que o time não enfrentou um adversário com sua força máxima e tampouco jogou com a força máxima. Então, assim, acho que é uma pergunta que já vem com a resposta. Assim, como é que você A vai dizer que. resposta seria não, né? Então. Não, mas assim, mas é porque é um não tão óbvio assim que no fim das contas a pergunta você tenta refletir ela um pouco mais, porque é um não muito óbvio. Assim, você É. não tem Eu, como tirar eu, da eu primeira acho que é divisão no um momento jogo que de. o jogo não aconteceu da forma que a gente espera que vai acontecer na primeira divisão. Passou longe, na verdade. Fala aqui, JP. Pensando um pouco mais pelo lado do Vitória, mas talvez dê para levar alguma coisinha para o esporte, é de ser um jogo de confirmações. Ninguém mudou o patamar com esse jogo, mas tudo que já se imaginava de, ó, precisa ainda de ajuste aqui, precisa de uma peça ali, Eu tudo acho meio que se que confirmou. Eu eu, acho que eu, eu vai, a concordo com leitura que eu você tenho dizendo. projetando. Eu concordo com você dizendo o oposto. No caso do esporte, o caso do Vitória a gente fala na hora do Vitória porque pro corte ficar justinho os campinhos, senão o torcedor do Vitória que assistir só o corte não vai conseguir ter a parte do Vitória. Mas por, no caso do esporte, para mim, as interrogações todas continuam exatamente onde estavam. Nenhuma interrogação virou exclamação. Nenhuma. Porque não foi o jogo do porte que se imaginava. E aí o que Cássio falou, não, o esporte fez suas escolhas, o Vitória fez suas escolhas, e isso morgou o jogo, né? Então, JP, eu não sei se você teria algum comentário focado ali no esporte para concluir. Se tiver, pode fazer Não, agora. não, pode seguir. É porque, como o JP passou um tempinho fora, agora a gente tá mais quadradinho, JP, nessa questão, porque a gente tá pensando muito nos cortes, tá? Então a gente realmente fica tentando ao máximo blocar aí os temas. Não, Eu vou perfeito. dizer, Na hora do Vitória eu trago. eu vou dizer o que eu tira, as poucas coisas que eu destacaria assim pensando em Série A, tá? Do Queiroz, eu acho que vai ajudar. Eu acho que vai ajudar. Para primeiro jogo, eu gostei da dinâmica. E os laterais para mim são hoje o ponto mais preocupante do esporte, assim. Como o esporte não consegue contar com seus laterais, para mim é algo assustador, tá? Outros pontos que a gente vai analisar aqui são mais irrelevantes. Então, Cássio, eu queria que você começasse a análise, tá? Por Kaique França, vamos do goleiro ao centroavante. Queria sua avaliação de Kaique França. Totalmente irregular. Não tem trabalho. O gol do Vitória ainda vai na bola, mas, pô, é o cara rebatendo uma bola para um jogador livre, atacante Queima-roupa, na marca do basicamente. pênalti. Então, não tem o que fazer ali, e tirando aquilo, não teve tanto trabalho. O Vitória chegou com perigo, mas eu acho que foi, não sei se foi João ou foi Lucas que cortou, né, aquele lance de Carlinhos. Acho que foi. Foi Lucas Cunha. Foi Foi Lucas Cunha. Lucas, pronto. Então, assim, foram mais lances travados ali muito perto, lances
com iminência de perigo, mas assim, não teve defesa de fato. Assim, é um amarelo por não ter tido muito trabalho e não ter culpa alguma no gol. Pra mim é automático aí esse amarelo pra Kaique França, tá? Nenhuma culpa do gol. Vi aqui Diego falando, porque quando perde, a turma também vem assim. O goleiro que não faz uma defesa difícil. Ó, minha gente, assim. Tem defesas e defesas. Tipo, aquela bola ficou uma bola impossível de pegar do jeito que o Arthur Souza preparou, né, pro chute de Janderson, pô. Um tiro ali na frente do goleiro vai fazer o quê? Ele fez é que se bate na mão e sai ótimo, mas é muito difícil, né, que ele consiga a defesa. A dupla de zaga, Cássio. Hoje a gente viu João Silva e Lucas Cunha. Era uma das duplas que eu queria ver, mas eu imaginava que quando essa dupla viesse, João Silva voltaria a atuar pela esquerda. Talvez, como já está definido que a dupla titular é João Silva na direita e Chico na esquerda, eu acho que por isso Pepa rodou, mas também não desarrumou tudo. Manteve João Silva jogando onde está atuando. Lembrando que João Silva chegou para jogar pela esquerda, mas está firme como na direita, e Lucas Cunha que jogou na esquerda. Lembrando que quando o Lucas Cunha jogou, eu acho que foi ele e Chico, ele jogou pela direita. Tua avaliação, Cássio? Eu acho dos que os dois zagueiros jogaram bem. O que me incomodou, eu acho, de Lucas Cunha, ele acertou alguns lançamentos no primeiro tempo, mas eu acho que acertou uma grande bola e depois errou várias. Mas não foi só uma. Ele acertou uma grande bola, mas acertou outros lançamentos, mas não, também. Uma mas super errou. bola, né? Uma Isso. grande bola. E naqueles 15 minutos iniciais do segundo tempo, a saída de bola do Sport ele ficou muito problemática. Mas depois corrigiu e o Vitória teve um bom volume de jogo. Então, ou seja, deu trabalho para a dupla de zaga do Sport. Assim, eu colocaria tipo bem nos dois, mas se for para mudar, pode ser para razoável, não teria problema. Mas assim, mal, não acho que nenhum dos dois se comportou mal na partida. Eu tenho algumas dúvidas sobre Lucas Cunha, tá? A de Lucas Cunha é só a questão do passe dele, assim, mas na parte não, defensiva... mas também teve uma parte defensiva que me incomodou. No segundo tempo, quando o Fabri entra, ele sente, ele tem uma bola que ele perde para Fabri, assim, que gera um contra-ataque gigantesco. Cabeça, vira o escanteio, os dois bateram essa é outra. Ele teve a primeira e teve essa segunda, que ele bate cabeça ali com o Cariús, mas tem uma que eu acho que é que gera essa bola chega a gerar uma chance de gol clara, que ele meio que é derrubado por Fabri, assim, ele fica pedindo muito falta. Já na reta final, Fred, e Fabri faz um passe para Cáceres. Isso, e Cáceres se enrola. E acaba essa saindo bola, exatamente. Exatamente. Fabri faz tudo certo, dá o passe para Cáceres e Cáceres fica rodopiando na área. Sim. E a bola não gera nada. Então, Cássio, Pedro Coque fala, eu achei falta, eu até achei que foi falta também. Mas, enfim, zagueiro não pode contar com a falta, né? Foi um lance parecido para quem viu. Foi um lance muito parecido, JP, com o primeiro gol no lado do Flamengo no jogo de domingo, em que o jogador do Flamengo meio que derruba o jogador do Fluminense ali, foi muito parecido. Porra, tá? Mas o do Flamengo foi, pra mim, realmente nada. O de hoje pode até dizer... Pra mim é exatamente isso que eu ia dizer. O do Flamengo eu não achei nada. O de hoje não teve replay pra eu poder cravar. Mas assim, eu não tiro a culpa dele no lance não, tá? Porque não teve, aparentemente também não foi nada assim com a força absurda. Fala, JP. Eu só ia ressaltar que essa dupla do Sport justamente teve muita dificuldade quando o Vitória teve campo, né? Quando teve campo e teve Fabri, que foi quem conseguiu encaixar essa transição, essa dupla do Sport sofreu um pouco. Teve o lance que Carlinhos perdeu, apesar do próprio Lucas Cunha ter desviado ali de certa forma. É um ponto positivo para ele, a recuperação. Isso, mas essa dificuldade de girar e correr para trás, de ter que defender campo, ou como em outro momento ele tentou antecipar, ganhar no corpo e aí acabou perdendo, gera algumas dificuldades, porque é um tipo de jogo que a gente deve ver com certa recorrência na Série A do Sport, sair atrás do placar, ter que se expor um pouco mais. Isso vai acontecer na Série A em diversos momentos.
E aí, justamente nesses momentos, talvez seja onde eles venham a sofrer. Sobretudo Lucas Cunha, que nesse momento é um reserva, né? Chico é o titular. Mas João Silva, esse encaixe de hoje, né, nesse sentido, não aconteceu da melhor forma. E aí Chico talvez vá ter que resolver esse tipo de jogo, esse tipo de ação que vai acontecer em vários momentos da Série A. Pra mim é razoável e fraco, tá? JP pode ajudar a votar aí, já que a gente teve avaliações diferentes, eu e Cássio. Pra mim é amarelo para João Silva e laranja para Lucas Cunha. Eu tô no amarelo para os dois, Fred, a princípio. Amarelo, mas Então, não, como o Cássio votou bem, fica o amarelo então para os dois. eu ficaria no amarelo para os dois. O Lucas, no início, ali mostrou algo interessante, sobretudo na construção, né, nas bolas mais longas, mas na reta final, na fase defensiva, sofreu mais do que deveria pelo jogo Eu dessa gostei forma. de João Silva, mas não gostei de Lucas Cunha, não, tá? Não achei horroroso, mas me preocuparam algumas bolas justamente nesse momento que JP se refere. Eu tava achando bem ok a partida dele. Quando o Sport dá os passos à frente ali no final, eu acho que ele foi muito mal quando o Vitória teve contra-ataques, tá? Hereda e Cariús, pra mim assim, mal os dois. Não sei se muito mal pra Cariús, mas pra mim os dois foram mal, tá? Não acho que Hereda vai pra muito mal não, mas assim, recebe a bola na frente e não dá continuidade na jogada de novo. Não é a primeira vez que eu bato nessa tecla dele. Recebe e para a bola. E trava a bola e volta para o meio. E também achei que ele teve problemas de marcação. Não gostei da partida de Hereda, não. E Cariús, para mim, foi ali a partir daquela nota 3, 4, do início ao fim. Sem contribuir muito, ajudando defensivamente. Brigando muito, lutando muito. Reconheço o esforço de Cariús na partida. Mas não gostei de nenhum dos dois, Cássio e JP. Cariús, para mim, foi um dos piores da partida. Hereda mal no primeiro tempo. Ali na reta final, ele foi um jogador acionado. Eu acho que eles não estão no mesmo nível, não. Acho que Cariús foi bem pior. Botaria amarelo, laranja para Hereda e vermelho para Cariús. JP. Eu gostei do início de Hereda, mas Eu gostei depois, do início acho que também. dos Também 20, gostei do 25 início. ali, é quando ele perde aquela bola na quina da área. Quando ele erra aquela bola, a partir dali eu passei a não gostar do jogo dele, ficaria aí no laranja e Cariús no vermelho. Então, Hereda laranja e Cariús vermelho aí, pela maioria, tá? Chegou aqui um chat agora do Leonardo Vieira, né? Sou Vitória e achei o time do Sport muito mal frente ao time reserva do Vitória. Sendo que o titular não vinha bem. Mas aí, Leonardo, só deixando claro, foram os dois basicamente com a mesma proporção de reservas ali no começo. O Sport com uma titular a mais que era o goleiro. Então foram 4 titulares do Sport e 3 do Vitória. Porém, um dos titulares do Sport foi justamente Kaique França. Diferente do Vitória que poupou até o goleiro. Então, nesse caso aí, não dá pra gente cravar. Só os minutos finais é que a gente teve um Sport aí sim mais próximo do time titular, bem mais próximo do time titular, e o Vitória não. Tá? O Vitória ele manteve ali com 2 titulares até o final do jogo. Quando saía um titular, era substituído por outro titular. E não teve assim um ganho de força. O Vitória seguiu sua linha de poupar do início ao fim. Tá? Vamos para Duqueiroz. JP e Cássio, primeira impressão, primeira atuação dele, né? Achei bem razoável. útil no jogo. Isso, achei É. bem útil no jogo. Pominha naquele lance do segundo tempo ali pra caramba. Porque ele mesmo cria o lance, né? Ele Faz cria uma o lance. ótima jogada. Pareceu o início do jogo de Santa Cruz, no clássico, foi bem parecido. Aí ele consegue a jogada e não toca voltando. JP Duqueiroz. Confesso que esperava um pouco mais. Achei o começo ali muito. Talvez
um pouquinho apático, mas o que é normal. Você tem um Rivera que chama muito as jogadas, você tem um Domingues que, mais próximo de concluir, também chama muito. Depois apareceu um pouco mais, melhorou um pouco mais. Eu ficaria ali no máximo no amarelo, mas acho Não, sim, no máximo. que tem a entregar mais na Série A. Assim, esse meu esperar um pouco Eu mais acho que ele justamente porque eu acho que ele pode ajudar mais, né? Ter mais força ali, aparecer mais justamente para o jogo. E aí, lógico, primeira partida, mais para frente, entrando mais, tendo um meio-campo mais encaixado, com o Sérgio, com o Lucas Lima, torna mais fácil, né, para qualquer um. Isso. Então, razoável ali para Duqueiroz, tá? Não mais do que isso. Eu acho que ninguém vai tirar mais do que razoável no jogo de hoje, não. Não tem como. Ninguém jogou mais do que razoável, não. Mas eu acho que Duqueiroz perdeu um pouquinho a intensidade. Por exemplo, na reta final, no abafa do Sport, eu achei ele mal. Eu acho que ele contribuiu pouquíssimo naquela pressão final do Sport. Mas foi a estreia dele, jogou ali mais de 100 minutos, né? Rivera. A partida para mim mediana de Rivera, né? Também Dentro não do meu chamou campo atenção. mediano. Assim, É, puxa para baixo, pô. é. Partida mediana de Rivera, desarmou ali bem no primeiro tempo, mas travou. Veja só, quando não tem escoamento da bola, fica difícil jogar. E essa foi a escolha muito estranha de Pepa. Repito, eu acho que Fabrício entrou bem, Cássio, no lugar de Lucas Lima contra o Santa Cruz, mas já era um outro desenho de jogo ali. Ele entra, o Sport estava pressionando muito, ele faz o gol, ele cria mais duas chances e eu acho que colocou na cabeça de Pepa que ele poderia ser uma opção. E esse jogo matou completamente isso. Mas, Márcio, fica amarelo para Rivera e Fabrício, para mim, ele fica entre o mal e o muito mal. A dinâmica de Fabrício me agradou. No começo do jogo ali, brigando, dando pancada, derrubando, lutando, chegando na frente. Só que eu acho que tiveram alguns pontos muito críticos para Fabrício. E para mim foram as bolas que chegaram para ele dentro da área. Primeiro, aquele lançamento de Lucas Cunha, ele já chega todo desequilibrado. Ok, ele não é atacante, tá ali. Mas Carlos Alberto construiu uma jogada toda e na hora de voltar, ele não devolveu. Depois Carlos Alberto rouba uma bola, constrói uma outra jogada e ele de novo abaixa a cabeça e finaliza. Aí vem para o segundo tempo, o Sport arma uma jogada, a bola chega no pé dele para cruzar na área, ele joga a bola pro pé esquerdo e bate de pé esquerdo no gol. Assim, baixíssima coletividade na frente. Eu ficaria com vermelho para Fabrício Domingues. Queria a avaliação de vocês. Concordo. Dessa linha eu não vou contra, não. Concordo. Eu acho que a questão coletiva dele pesou muito contra ele nesse jogo. Muito. E nesses lances, assim, a jogada toda seguindo, assim, era muito óbvio o toque. Aí tentou decidir sozinho. Foram lances um atrás do outro, assim, gerou irritação coletiva, digamos assim. A questão, o coletivo que ele gerou foi irritação coletiva. Vamos agora para aquele que para mim foi o pior em campo. Tá? Porque assim, Fabrício, repito, atrapalhou nessas jogadas que eu falei. Mas fez algo de positivo. Brigou, lutou. No segundo tempo conseguiu dar uma enfiada. Foi para Romarinho a bola, deu uma enfiada interessante. Né? Deu alguma dinâmica no jogo. Não foi um cara que foi 100% erro, apesar de para mim ter cometido os maiores erros do jogo e de ter sido muito individualista. Muito individualista. Agora, Gustavo Maia, só erros. Assim, só erros. Impressionante como ele não ganha uma bola. Pronto. Lembra aquela minha pergunta da Série A? Isso me assustou um pouco. Uma defesa melhor, uma defesa um pouco mais forte, tá? Assusta, assim, a partida. Pode ter sido uma noite ruim, eu também não vou crucificar, né? Mas muito ruim a partida de Gustavo Maia. Não sei se Cássio e JP viram aí pelo mesmo caminho. Eu não levo para a primeira divisão desse jeito, não. Acho que ele entrou uma em vários noite ruim, pontos. né? Uma noite ruim. Eu coloco uma noite ruim, mas uma noite ruim sendo sacrificado até pelo esquema também, tá?
Ele não era exatamente o ponto, ele tem hora era ponta, hora voltava recuado. A falta de um meia ali fez com que muita gente ocupasse aquela função em alguns momentos do jogo. Assim, o Sport foi descerebrado no jogo. Pô. Assim, foi uma escolha. Alguém, veja, não tem como ter 3 volantes e 3 atacantes e ter um espaço. Em algum momento, assim, alguém, seja um volante, seja um atacante recuando, alguém exercer esse papel. Gustavo Maia, por vezes ele estava muito recuado. Assim, o Sport jogou 67 minutos dessa forma. 67. Então, assim, a atuação, aí você faz as ressalvas. Ele jogou mal, jogou, mas acho que ele jogou também dentro de um esquema que o sacrificou. Gustavo Maia, então, vai para vermelho, né? Para mim, inclusive, o pior em campo, tá? Porque eu acho que Cariús ali, como eu falei, Cariús para mim foi nota 4 do começo ao fim. Eu fui até o único que não daria vermelho para Cariús, né? Daria laranja. Para mim foi nota 4 do começo ao fim ali. Não ajuda muito, mas pelo menos foi voluntarioso atrás, brigou, né? Ganhou bolas na defesa. Fabrício, como eu falei, uma máquina de erro na frente, mas com uma dinâmica ok. Tá? E Gustavo Maia errou absolutamente tudo. Carlos Alberto. Qual a visão de vocês? Que acho que ninguém vai ter verde, mas acho que o Carlos Alberto estava sendo bem, mais uma vez, estava sendo bem útil, viu? Eu achei razoável. Não chega a ser verde, mas eu achei razoável a partida dele. Eu não falei a cor, eu nem falei a cor, mas eu falei que ele estava sendo útil, tanto que as duas melhores jogadas do Sport no primeiro tempo passam por ele que arma, mas aí Fabrício não devolve, pô. Mas aí a jogada não acontece, mas você precisa lembrar que ela existiu, foi criada. A primeira é arrancando, é passando, é observando, tendo uma leitura de jogo boa, assim. Que ele vindo da esquerda, né? A segunda da direita, mas a primeira da esquerda foi muito boa, que ele toca, a marcação vai em cima de Fabrício, ele fica sozinho esperando para a bola voltar. Sozinho, e Fabrício bate de esquerda, porra. Fabrício deu 2 finalizações de esquerda para não tocar, pô. Um era um cruzamento no segundo tempo e a outra foi essa bola. Como é que ele não rola a bola para o Carlos Alberto? Para o Carlos Alberto pegar de direita? Eu achei assim uma partida irritante de Fabrício. Carlos Alberto eu fico razoável. Aquela falta que ele fez, se colocando em risco de expulsão, compromete um pouco todo, tá? Mas como o árbitro fechou os olhos, né, não vamos punir. JP, consegue começar a ver possibilidades em Carlos Alberto depois de... Assim, ele não mostrou, obviamente, nem 1 milhão dos 15. Obviamente ele não justifica nem 1 milhão dos 15. Vamos deixar esses 15 um pouquinho de lado. Mas começa a me parecer um cara de... E eu não vou falar o que me falaram dele, né? Que na Série A pode ser mais útil, porque ajuda a marcar, porque vem no contra-ataque, porque o Sport vai jogar mais no contra-ataque, ele tem campo pela frente. Nos 2 últimos jogos eu começo a ver ali um pouco desse Carlos Alberto hipotético, né, que nos venderam. Fred, veja, o melhor de Carlos Alberto é justamente isso. Quando eu citei aqui em algum momento o Vitória, de ser um time talhado, desenhado para jogar um contra-ataque, de ser pontas físicos, Janderson, o próprio Fabri, Carlos Alberto é um jogador dessa característica, que não é o principal estilo do Sport. Gustavo Maia é um jogador mais leve, Atencio é um jogador mais leve, mais técnico, Lobato é um jogador, de certa forma, um pouco mais leve também. Os centroavantes não são aqueles caras mais brigadores, são caras que, de certa forma, Pablo, principalmente, gosta de ter a bola, a Paciência também consegue jogar. Enquanto Carlos Alberto, de característica, vai em outra toada. E é um... Acho que o homem travou, viu? JP deu uma travada aí, né? E daqui a pouco ele volta. Então, Carlos Alberto fica ali como razoável, tá? Mas dos homens de ataque foi o melhor. Né? Pelo menos até substituições, talvez Barleta seja um que a gente pode debater aí. E Arthur Souza é aquele típico centroavante que é contratado para não jogar. E hoje jogou. Né?
Se Arthur Souza voltar a jogar é porque as coisas estão equivocadas ou com problemas graves para o Sport não ter uma outra opção melhor na frente. Não imagino, com todo respeito ao jogador, mas eu não imaginava que essa estreia fosse acontecer hoje de jeito nenhum. Aí, tudo bem, aí o Sport informou que o Paciência e Pablo estavam vetados e tal, mas repito, pela importância do jogo, por isso é Carlos Alberto como atacante. Eu vou dizer uma coisa, Cássio. Essa instituição, terceiro atacante no Sport, anda crítica, viu? Mas, pô, veja, quando foi contratado, só se já assumiu essa versão. Ele não é contratado, que ele não pode jogar centralizado? Todo mundo falou isso em relação a Carlos Alberto. Todo mundo falou isso, exatamente. Então, assim, se o cara tá com ritmo de jogo, é isso que eu falo, pô. Em relação à forma como vê o jogo. E era pra ter de Carlos Alberto, pô. Já que tá poupando, porra, bota Carlos Alberto ali, bota Romarinho numa ponta, ou bota, sei lá, antecipa a entrada de Barleta aí. Mas, assim, se tá poupando os caras, pelo menos joga com quem tá dando ritmo, pô. Assim, tem que... E como se não bastasse... como se não bastasse... A gente avalia Pepe instante. Como se não bastasse, Arthur erra a bola que gera o gol, né? Claro que não foi só o erro dele, a bola ficou viva ali, mas ele vai cortar para dentro da área. É uma falta cobrada quase do meio campo. Assim, é um lançamento que cá para nós dava para você olhar para onde tá vindo a bola e cortar a bola. Né? Assim, a bola fica viva e na hora que Arthur Souza vai cortar, ele acaba cortando errado, tá? Deixando a bola, ajeitando a bola para Janderson bater, tá? Não era para cortar a bola ali para dentro da área, né? E ele acaba sendo ali diretamente, né, dá o último toque antes do gol, mas repito, não vamos também colocar todo o peso do gol nas costas dele, porque outras falhas defensivas já aconteceram naquela bola, né? Então, JP, você pode finalizar ali o que você estava falando de Carlos Alberto, travou no meio, e também trazer sua análise sobre Arthur Souza. Cássio, ele vai de mal ou muito mal? Arthur Souza? Sim. Mal. Não vou também não teve chances perdidas. Mas é um mal que não fica perto do razoável, não. Mas também não é muito mal. É porque o centroavante é sacrificado, né, nesse contexto. Fala, JP. Não, só para finalizar sobre Carlos Alberto, acho que é isso. Ele é dentro de um contexto de jogo que a gente não tem visto muito do Sport ainda. E aí talvez seja a forma que ele venha a funcionar melhor. Que a gente, com certeza, vai passar a ver mais na Série A. E ele começa a demonstrar características nesse sentido. E dentro do elenco é um dos que mais tem essa característica de ter um jogo mais físico, de mais força. Às vezes até excessiva, como no Carrinho, que acaba gerando o gol do Vitória. E sobre o Arthur, concordo, eu acho que o vermelho escuro aí ficaria demais, né? Foi uma estreia totalmente inesperada, mas eu só vou discordar do ponto de que não teria colocado hoje. Eu acho que se o Sport contratou para ser o terceiro centroavante, por mais que Carlos Alberto possa fazer a função, por mais que Lene Lobato, reta final da Série B ali, tenha feito isso de alguma forma, eu acho que se ele foi contratado para ser essa terceira opção e o Sport fez questão de contratar antes da primeira janela ali fechar, eu acho que tinha que ser no mínimo visto, tinha que ser no mínimo testado. O contexto não era dos mais favoráveis, de fato, um meio-campo mais travado, com 3 volantes e tal. Ok, mas precisava se ver, até para tirar alguma conclusão. Mas a palavra que você usou foi testado. Hoje não era jogo para testar, não. Hoje era jogo para arrumar um ponto. Hoje era. Qual é o melhor caminho para arrumar um ponto? Não era com Arthur Souza. Justamente pela característica dele ter brigado ali, buscado, eu acho que precisava ver e acho que era a chance de aparecer hoje. Não seria em outro momento tendo Paciência ou Pablo. Apareceu hoje, então eu acho que era o caminho natural. Eu não vou discordar dessa escalação dele. Agora sim, já visto uma vez, talvez seja a hora de talvez ver Carlos Alberto, se precisar, né? Acho que já teve essa primeira chance, mas eu acho que não dava para, no primeiro momento que ele poderia ter alguma chance, já ser preterido.
Vamos. Mas nesse ponto a gente discorda. Eu não acho, veja, que o jogador. Veja, com todo assim, paciência se o cara se sentisse preterido. Se contratou um cara de 15 milhões que faz essa função, o cara não pode achar, ele que veio para ser o terceiro atacante, que ele está sendo preterido num duelo de Série A que vale a liderança da Copa do Nordeste. Assim, veja, ele não poderia achar isso, não. Ele poderia achar que poderia ter oportunidade durante o jogo. Talvez o próprio jogador tenha se surpreendido ter sido titular hoje. Vamos então para os reservas, né? E vamos em ordem de entrada. Primeiro, Romarinho e Barleta. Eu acho que o Romarinho foi mal, mas queria vai ser vê-lo verde, jogando. Eu acho que Barleta é verde. É isso que eu ia dizer. Eu acho que Barleta. Eu coloquei no bloco como o melhor do esporte, mas assim, dentro do que da lógica que a gente faz aqui de cores, eu acho que Barleta não é amarelo, não. Entrou liso, Barleta é o melhor em driblando. campo. Barleta é o melhor em campo do esporte. Não sei se é o suficiente para verde, mas poderia ser um verde, até porque gera uma chance, cria bola na trave, tem outras possibilidades. Para mim, assim, lembrou que ele é titular. Se alguém tem dúvida, esses 30 minutinhos de Barleta lembrou que ele é titular, até que prove o contrário. Sabe? Mas eu acho que Barleta foi verde e Romarinho, infelizmente, foi laranja. Mas eu não descartaria Romarinho, não, tá? A partida de Gustavo Maia me assustou. Romarinho foi melhor que Gustavo Maia. Mesmo tendo feito um jogo fraco. JP e Cássio sobre Romarinho e Barleta. Cássio já falou de Barleta, né? Romarinho. Ou JP falando dos dois. Podem escolher quem vai primeiro. Pode ser JP. Barleta, eu acho que tá voltando, né? E acho que deixa a margem de voltar a ser titular. Tá? Eu acho que esse melhor encaixe, por mais que Lene Lobato esteja num momento bom, mas projetando, eu vejo Barleta pelo lado direito e Carlos Alberto pelo lado esquerdo, já pensando na Série A, talvez, mais do que nas finais do Pernambucano, justamente pelo que eu tenho falado das características. Poder de arrasto, de condução, de fazer chegar à próxima área, e Barleta tem essa finalização, querendo, apesar de carimbar mais a trave, né, recentemente, mas tem esse poder nessa finalização. E Romarinho também, eu acho que não é para descartar não, a não ser que o Sport traga mais uma ou duas peças para essa função nessa janela, o que é bem improvável. Eu acho que o Sport não vai trazer ninguém acima dos que já estão aí. Nem se fala nisso a princípio, seria uma surpresa. Eu acho que nesse momento não é para descartar não, Romarinho. Justamente até pela partida de Gustavo Maia hoje, é preciso ter 4 a 5 opções para essa posição, para essa que façam essa função. E Romarinho ali para alguns finais de jogo, para tentar quebrar alguma linha nesse drible, nessa condução, pode ter sua utilidade dentro do que é o elenco do Sport hoje. Você pensa, JP, assim, alguém não para chegar e fazer um teste e ver se dá. Eu não consigo imaginar nenhum jogador dessa janela possível, que é as janelas estaduais, com o perfil de jogador pronto, factível para chegar e ajudar, não. É bem difícil, de fato, Fred, sobretudo porque esses jogadores... Porque se não tiver peso, se for tipo uma pensar, aposta, ele não vai conseguir nem jogar. Isso. E esses jogadores com o mínimo de peso, você provavelmente não vai conseguir liberar agora. Já estão em clubes minimamente estruturados de Série B também. Isso. É bem difícil nesse momento, sobretudo para início de campeonatos. Mas teria algum nome ali na Série B que você ainda... Agora me pegou um pouquinho de calças curtas aqui. É porque não tem. Se tivesse, responderia. Exato, se tivesse, responderia. É porque você iria procurar para ver se tem alguém que dá. Não é aquele automático. Isso, perfeito. Iria procurar a brecha. Não tem, no automático não tem. Eu vi esse debate no Bahia. Eu vi esse debate da torcida do Bahia, que tem um poder financeiro maior que o Sport. E a conclusão foi mais ou menos assim: pagar quase 30 milhões em Moisés, vai? E pagar lá 28 milhões em Moisés. Que pro Sport não existe. Pro Bahia talvez exista. Caramba, o Fortaleza vai conseguir vender Moisés 2 vezes, se fosse. Então, assim, pra você ter ideia, assim, desse debate eu tava vendo torcedores do Bahia conversando. Não tem esse jogador. Agora, até algo que tá se falando muito aqui no chat. Eu não sei se o Sport vai jogar com 2. Eu acho que o Sport não joga essa Série A com 2 atacantes.
abertos, né? Joga com 2 atacantes e não 3. Eu acho que o Sport só vai ter um atacante caindo pelo lado, que possivelmente vai ser Barleta. Possivelmente vai ser Barleta, que joga nos dois. Tá? Talvez Carlos Alberto ali em alguns momentos, mas eu acho que a tendência é que seja Barleta e um centroavante. Esse é o desenho que eu vejo pro Sport. Aguarda-se Lucas Lima e Atencio, né? Exatamente. Lucas Lima e Atencio é a prioridade. E ainda que não joguem, eu acho que ele vai experimentar outro volante. Exatamente. Vai botar Duqueiroz, vai tentar Titi Ortiz. Em alguns jogos na ilha, em algumas situações, a gente vê, eu vejo os 3 atacantes. Na maioria, eu imagino só 2 atacantes, tá? Falando nele, Lene Lobato entrou hoje centroavante completamente perdido, né? Não ajudou em absolutamente nada. Ajudou. Ele, para Arthur, não tem diferença nenhuma. 0. Sendo justo aqui, dele para Arthur, a diferença é 0. Então, para mim, é laranja. Também. Só para não deixar ficar muito longe, no chat perguntaram sobre Vitor Sá, que era do Botafogo, mas Vitor Sá não poderia por conta da janela internacional, tá? Vitor Sá está fora do Brasil, né? Está jogando, inclusive. Janela, a gente está falando só dessa janelinha agora, de estaduais. Isso, a janela do estadual. Então, não seria um nome viável no momento. Tá. Lucas Lima entrou junto com o Lobato. Tentou, veio com vontade, foi buscar a bola atrás. Acertou bastante, viu? Buscou bola atrás, acertou passe. Assim, aquele bem que não levou. Por exemplo, no blog, como eu falei, no blog eu coloquei que só Barleta foi bem. Mas a diferença de ter um meio e não ter um meia foi assim, instantânea. Da bola chegada e ser distribuída, do passe diferenciado, assim, foi instantânea saber que tem um meio em campo e diferenciar com o momento antes. Eu acho que pode ficar com bem. Não é um bem assim que salta aos olhos, não, mas a postura, a mudança ali, acho que pode ficar com bem. Simbólico, inclusive, né? Simbolismo aí de ter colocado alguém para jogar, né? E para fechar, talvez eu pese um pouquinho a tinta aqui. Mas eu achei que Sérgio Oliveira entrou muito mal. E se descontrolou ali, talvez nem tenha se descontrolado, mas intencionalmente tá no silencioso, cara, silencioso. Eu tava concordando, perdesse eu concordo contigo. Eu achei que ele ia ser expulso no apito final. Entrou desconectado ali, tensionado ao excesso. Quando a bola vinha pro pé dele, parece que ele queria responder as provocações dos caras do Vitória com frescurinha. Tá? Tecnicamente errou tudo. Teve uma bola que é uma boa triangulação que ele fez com ele. Ele rolou para ele, deu cruzamento. Pro time, fez diferença a presença dele, mas ele entrou mal, de uma forma geral. Isso. E tumultuando, brigando. E outra coisa, naquele momento a briga era melhor para quem? Perder 30, 40 segundos, um minuto e meio discutindo era melhor para quem? Era melhor pro Vitória. E eu acho que assim, Sérgio Oliveira contribuiu muito para não ter jogo na reta final, assim. E repito, parece que ele queria responder as provocações com frescurinha, com passe de calcanhar, com drible, com forçando jogadas e força jogadas, atrapalha. Eu achei a partida muito, muito ruim de Sérgio Oliveira, tá? Então pode colocar aí o vermelho para Sérgio Oliveira. Imagino que Cássio vai defender um vermelho também, um muito mal para Pepa, né, Cássio? Pô, para mim é o pior do Sport de todos que a gente avaliou até agora. O pior, acho que foi passa muito não gostei não tô na linha, e a minha análise parte disso naturalmente. Eu não tô na linha de que o jogo era para poupar, que cabia. Eu acho que a escolha foi ruim. As substituições demoraram demais a acontecer. Demais. Jogou tempo fora pela enésima vez. Isso eu acho grave nele. Mais assim, do que a escalação. E é algo que não volta. Assim, para agora, um caminho tentando a liderança. Porque eu quero ter a liderança. Nesse momento, ser segundo lugar, o Fortaleza perdeu. Vai ter a classificação daqui a pouquinho, lembrando. Eu sei. Então, não vou nem entrar na matemática total, só assim. Dizer assim,
ter talvez uma semifinal com o Bahia na Fonte Nova. E assim, não precisa de muito para pensar, se arrumar um ponto hoje, lá na frente pode facilitar demais, porque pode ser uma semifinal na ilha contra outro time e tal. Então, eu não assimilo que dessa forma não, pô, mas é poupar, porque o Retrô... Veja, o jogo contra o Retrô é o primeiro, é o de ida. Não é o de volta, não. Tipo, não é sábado decide o campeonato, não. O jogo contra o Retrô é o mando na arena que vai ter mais torcida do Sport do que do Retrô. Então, assim, o Sport tinha como ter uma formação mais... Por exemplo, eu ia ter tido Duqueiroz hoje. Até, Duqueiroz vai jogar, porque ele não joga o Pernambucano, já era poupado de forma automática. Um cara que a gente só pode usar na Copa do Nordeste, eu vou usar esse cara. Beleza. Mas aí, você ou deixa Lucas Lima ou deixa Sérgio Oliveira, pô. Não tirar os dois. Assim, então, muito, muito ruim a escolha. Poderia ter perdido do mesmo jeito, naturalmente. Mas a escolha que ele fez foi para tornar o caminho ainda mais... As nossas diferenças, Cássio, é que eu entendi a escolha. Não é a minha escolha, mas eu entendi. Sabe? Eu entendi uma visão de quem tinha um planejamento de fazer o que fez hoje na próxima quarta. Esse era o planejamento do Sport, tá? Era um time reserva contra o Altos. Na hora que não tem o jogo do Altos, eu acho que Pepa temeu colocar força máxima hoje, força máxima sábado, não conseguiu o resultado contra o Retrô, e aí força máxima quarta também. Mas não é força máxima, Fred. Assim, a gente discorda no ponto, mas discorda no ponto. Quando eu tô falando força máxima, é aquilo, descaracterização do meio de campo. Mas perceba que eu já cedi para um. Eu já aceitei. Bota Duqueiroz. Duqueiroz só joga a Copa do Nordeste, então não vai ser Rivera, Sérgio Oliveira e Lucas Lima. Vai ser Duqueiroz, Sérgio Oliveira e Duqueiroz. Não, Duqueiroz, Rivera e Sérgio Oliveira. Duqueiroz, Rivera ou Lucas Lima. Beleza, você descaracteriza menos, pô. Assim, tem um cara para pensar o jogo melhor. Assim, porque na hora que você tira os dois, é simplesmente não tem ninguém para isso. Eu tenho um volante, ter Rivera ali, olhar para frente, tem um atacante voltando. Foi, assim, muito... Né? Eu sei que você já disse que entendeu. Eu continuo sendo numa direção contrária. Eu entendi, achei pouco inteligente, na verdade, assim, a escolha geral que aconteceu nessa noite. Mas, sobretudo quando a escolha é Domingues, né? Que se lança ao ataque e vira quase um 4-2-4. Mas aí virou. Carlos Alberto tinha que marcar mais que Fabrício, pô. O time inteiro, pô. Se você escolhe o Johan... Mas aí, JP, foi consequência da entrada. Foi consequência da entrada. Lógico. Ele gostou da entrada. Todo mundo gostou da entrada de Fabrício. Sábado, e ele apostou e quis ver de novo. Porque assim, chegou um superchat aqui que eu vou responder agora sobre os volantes. Coloca na tela, por favor, Márcio. Acabou de chegar um superchat de Guilherme Prado. Pergunta: o que vocês acham da possibilidade de 3 volantes da Série A? Veja, ele emulou hoje pela primeira vez essa possibilidade. Agora... Emulou de forma diferente, pô. Ele emulou tendo iniciativa do jogo, pô. No começo da partida, quem tinha iniciativa de construção de jogadas era o Sport. Era um Sport anencéfalo, tentando criar jogadas. Não é o Sport com 3 volantes e 2 pontas de velocidade para arrumar um contra-ataque, não. O Sport não estava jogando dessa forma. Tanto é que o Sport tinha 60% de posse de bola, quem tinha a bola era o Sport. Então... Não, eu tô respondendo do jeito que ele tá falando, porque na Série A, quando isso acontecer, não vai ser o jogo que a gente viu hoje, não. Se o Sport tiver 3 volantes, vai ser o Sport suportando para contra-atacar. O Sport não era um time do contra-ataque nessa partida. Era um time de construção, sem que tivesse um cara, um apoiador com essa capacidade. Então não faz sentido, não bate a conta, pô. Não, se fosse um lega, a peça não encaixa, não. Mas eu acho que o Sport vai jogar com 3 volantes em alguns momentos, sim. Mas repito, eu acho que o Sport, infelizmente, não conseguiu testar a sua formação ideal. E duvido muito que entre em campo contra São Paulo.
com essa formação, já que ela não foi testada, já que a Atencio está muito tempo sem jogar, ele deve começar a voltar a entrar como reserva, até ir recuperando espaço, né? Esse dedinho quebrado de Atencio foi muito ruim para o Sport, muito ruim. Eu só vou desistir de ver o Sport com Rivera, Sérgio e Lucas Lima quando tiver a chance de ter Atencio, porque eu acho que aí povoa mais o meio de campo, traz uma possibilidade maior de marcação. Até lá, eu realmente vou insistir Luca, aí nesse ponto. Luca mandou Tá? muito gosto. Contra o São Paulo é rodízio de novo. Não sei. Assim. É, Provavelmente, Luca. Márcio, coloca por favor o melhor em campo para Barleta, tá? E vamos trazer o superchat de Thiago Moura para a gente virar pro Vitória. Thiago Moura ali, 1h04 da manhã. Tiro 3 conclusões desse jogo. Jogar sem um meio armador não dá, já debatemos isso. Vamos sofrer muito gol de bola parada na Série A? Não sei, tá? Não sei. Não garanto. Não sei se essa vai ser a composição defensiva. Dalbert é bom em bola aérea. Chico é bom em bola aérea. Eu acho que hoje Dalbert é titular, tá? E é justamente o item 3 dele. Precisamos falar de Cariús. Horrível esse ano. Precisamos de um lateral esquerdo urgente. Eu até brincando falei algo que eu vou falar brincando aqui, que eu disse, Cariús, que era destro de origem e aprendeu a jogar na lateral esquerda, passou tanto tempo jogando na lateral direita no passado que para mim voltou a ser destro. Esqueceu como é que joga na lateral esquerda. Tá muito mal, tá muito mal.